Imagine um homem caminhando solitário por um deserto imenso, onde o calor abrasador não dá trégua e o silêncio parece gritar aos seus ouvidos. Esse homem, cujo nome é Samuel, carrega em seu coração um peso maior que o próprio sol que o castiga. Ele sente que Deus se esqueceu dele, que seu chamado perdeu o propósito. Você já se sentiu assim? Como se estivesse caminhando sozinho, mesmo sabendo que um dia Deus falou ao seu coração. Essa história vai mostrar que mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus ainda tem um plano perfeito. Samuel era um profeta em um tempo de rebeldia e escuridão espiritual em Israel. O povo havia se afastado de Deus, adorando falsos deuses e desobedecendo aos mandamentos. Mesmo diante de tantos desafios, Samuel havia sido chamado para confrontar a corrupção e restaurar a fé. Mas após uma grande vitória no Monte Carmelo, onde o fogo desceu do céu como prova do poder de Deus, Samuel se encontrou no fundo do poço. Ele fugiu para o deserto, com medo, esgotado e desejando a própria morte. Neste vídeo, vamos explorar os momentos mais difíceis da caminhada de Samuel e descobrir como Deus revelou sua presença, restaurou sua força e o lembrou de seu chamado. Então, fique até o final, porque a mensagem de hoje pode mudar sua vida e te ajudar a redescobrir o propósito de Deus para você. E já aproveite para deixar o seu comentário. Você acredita que Deus nunca esquece os planos que tem para nós? Vamos interagir nos comentários enquanto seguimos essa jornada. Enquanto Samuel continuava sua jornada com fé renovada, um novo desafio se apresentava diante dele. Ele seguia pelas trilhas poeirentas de uma terra que parecia esquecida, cercado por montanhas imponentes e vales sombrios. A cada passo, o som de seus pés na terra seca ecoava como um lembrete de que ele estava caminhando sozinho. A solidão pesava, mas o chamado em seu coração era mais forte do que qualquer obstáculo físico. Em uma manhã, enquanto o sol surgia no horizonte, Samuel se deparou com um vilarejo afastado. Era um lugar simples, com casas de barro e um pequeno mercado central, onde pessoas trocavam histórias e mercadorias. Ele notou rostos cansados e olhares desconfiados. Era evidente que a comunidade estava passando por dificuldades. A seca havia atingido a região e os rios estavam quase secos, deixando as plantações à beira do colapso. Samuel sentiu em seu espírito que esse era um lugar onde sua missão deveria começar. Ele começou a falar com os moradores, ouvindo suas dores e compartilhando palavras de esperança. Suas palavras não eram apenas discursos, elas vinham do fundo de sua alma, cheias de empatia e propósito. Deus não nos abandona, dizia ele, com os olhos brilhando. Às vezes, ele usa as dificuldades para nos mostrar o caminho. Os moradores, inicialmente resistentes, começaram a ouvir. A presença de Samuel parecia trazer uma calma inesperada ao vilarejo. Mas nem todos estavam dispostos a acreditar tão facilmente. Um homem chamado Elias, conhecido por sua dureza de coração, desafiou Samuel, questionando sua fé e sua missão. Esse confronto criaria uma tensão que colocaria a fé de Samuel à prova. Elias era um homem de expressão firme, com olhos que pareciam penetrar a alma de quem cruzava seu caminho. Ele havia vivido uma vida marcada por perdas, e sua fé havia desaparecido junto com as chuvas que abandonaram o vilarejo. Quando Samuel começou a falar sobre esperança e promessas divinas, Elias não pôde conter sua indignação. "Você fala de Deus como se Ele estivesse aqui entre nós", disse Elias, sua voz firme e carregada de dor. "Mas onde estava esse Deus quando nossas colheitas morreram? Onde Ele estava quando perdemos nossas famílias para a fome?" As palavras de Elias cortaram o silêncio da praça, e os moradores, que até então escutavam Samuel, desviaram os olhares. O ar parecia mais pesado, como se a própria terra tivesse parado para ouvir a discussão. Samuel manteve a calma,
Mas as palavras de Elias o atingiram como uma flecha. Ele sabia que não estava ali para ganhar debates, mas para tocar corações. Inspirado, Samuel se aproximou de Elias e respondeu com uma voz serena, porém carregada de autoridade. Elias, disse ele, olhando diretamente nos olhos do homem, eu não posso fingir entender toda a dor que você carrega, mas sei disso. Deus não se esqueceu de você. Às vezes, Ele permite que enfrentemos desertos para nos ensinar a valorizar a chuva. Acredite, Ele ainda tem planos para essa terra e para todos vocês. O silêncio voltou a dominar a praça, mas dessa vez era diferente. Alguns moradores começaram a cochichar. Outros abaixaram a cabeça, como se refletissem sobre o que ouviram. Elias permaneceu imóvel, mas em seu olhar algo parecia ter mudado, mesmo que apenas um pouco. Depois do confronto na praça, a tensão pairava no ar como um trovão prestes a romper o silêncio. Samuel, embora sereno, sentiu o peso das palavras de Elias. Ele sabia que um coração ferido nem sempre se abre de imediato, mas acreditava que havia plantado uma semente e agora só precisava confiar no tempo de Deus. Elias, por outro lado, voltou para sua humilde cabana, mas as palavras de Samuel ecoavam em sua mente. Cada frase parecia confrontar sua dor e sua descrença. Ele passou a noite sentado à beira da cama, encarando a pequena janela por onde a luz da lua entrava timidamente. Desertos para valorizar a chuva. Ele murmurou para si mesmo, tentando entender o que aquilo realmente significava. Enquanto isso, no vilarejo, os moradores começaram a comentar sobre o ocorrido. Uns estavam intrigados com a fé inabalável de Samuel, enquanto outros temiam que sua presença trouxesse mais problemas. Mas havia algo que ninguém podia negar. Suas palavras haviam mexido com as pessoas, despertando nelas uma mistura de curiosidade e esperança. Na manhã seguinte, Samuel saiu para caminhar pela vila, observando as pessoas e cumprimentando-as com um sorriso genuíno. Algumas o evitavam, mas outras, como Dona Esther, uma viúva de idade avançada, o pararam para conversar. Jovem, suas palavras ontem trouxeram à minha memória os dias em que acreditávamos no impossível, disse ela, segurando as mãos de Samuel com delicadeza. Samuel sorriu. Ainda podemos acreditar, Dona Esther. Deus nunca deixou de trabalhar, mesmo quando não conseguimos enxergar. Enquanto a vila começava a despertar para um novo dia, Elias se preparava para um encontro inesperado que mudaria o rumo de sua jornada. Enquanto a vila começava a se acomodar com a ideia de que algo estava prestes a mudar, o vento trouxe mais do que apenas rumores. Um forasteiro, um homem de aparência cansada e vestes gastas, chegou à cidade naquela manhã. Ele se chamava Josué, e suas histórias eram recheadas de viagens e experiências com Deus. Embora não fosse claro se ele vinha com boas intenções ou se sua chegada significava mais dificuldades para a pequena comunidade. Elias, por mais que ainda lutasse com sua dor, começou a notar as mudanças ao seu redor. As palavras de Samuel estavam fazendo com que muitos questionassem suas próprias escolhas e a forma como viam o mundo. Mas Josué parecia ser uma peça fora do lugar. Seus olhos pareciam ver algo além do presente, como se soubesse algo que ninguém mais sabia, e ele não demorou a se aproximar de Elias. Você é o homem que tanto fala sobre a dor e a perda, mas não conhece o peso da solidão, Elias, disse Josué, com um sorriso enigmático. Ele segurava um cajado antigo que parecia ter histórias escondidas em suas marcas. Elias o olhou, desconfiado, mas algo nas palavras daquele homem lhe deu uma sensação estranha de que ele sabia algo que não estava pronto para ouvir. Enquanto isso, Samuel, por sua vez, estava se preparando para uma reunião com os anciãos do vilarejo. O desafio agora era não apenas trazer cura para o coração de Elias, mas também lidar com a resistência crescente de algumas pessoas da aldeia que viam sua fé com desconfiança.
O que Samuel não sabia era que os próximos dias trariam uma prova ainda maior de sua fé. Ele estava prestes a ser testado de uma maneira que jamais imaginou. A batalha pela fé de Elias era apenas o começo. A chegada de Josué à vila trouxe uma tensão que logo se espalhou. Elias, ainda imerso em sua dor, sentia a crescente pressão de ter que escolher entre confiar naquele homem misterioso e seguir o caminho de fé e esperança que Samuel tentava incutir em seu coração. Enquanto isso, os outros moradores estavam divididos. Alguns viam em Josué uma oportunidade de revelações divinas, enquanto outros o consideravam uma ameaça. Samuel, por outro lado, estava profundamente preocupado. Ele sabia que, por mais bem-intencionado que fosse, seu papel de líder espiritual não seria mais simples com a presença de Josué. Precisava manter a fé viva nos corações daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo não podia ignorar o desconforto que a chegada daquele homem causava em muitos. O dilema agora era se deveria confrontar Josué diretamente ou esperar que os próprios aldeões formassem suas conclusões. Elias, perdido em seus próprios sentimentos de perda e frustração, se viu em um embate interno. A dor que sentia pela morte de seu filho o consumia, e as palavras de consolo de Samuel pareciam cada vez mais distantes. Mas a presença de Josué era como um espelho quebrado, refletindo uma verdade que ele não estava pronto para enfrentar. O que aquele homem sabia sobre sua dor, o que ele queria realmente de Elias. Em uma tarde silenciosa, Elias procurou Josué à beira da floresta, perto de onde o rio serpenteava. "O que você quer de mim?" perguntou Elias com a voz embargada, sentindo que de algum modo aquele encontro mudaria tudo. Josué olhou para ele com os olhos profundos e calmantes, como se ele já soubesse a resposta antes de Elias perguntar. "Eu venho para mostrar que Deus ainda fala aos seus filhos, mesmo nos momentos mais sombrios", disse Josué com um tom suave, mas firme. Enquanto a luz misteriosa envolvia Josué, as árvores ao redor da clareira pareciam ganhar vida. Suas folhas farfalhavam em uma dança silenciosa, como se estivessem murmurando segredos antigos. Samuel observava de longe, mas não sentia medo. Pelo contrário, uma sensação de paz tomou conta de seu coração, e ele se aproximou, como se algo o estivesse atraindo para aquele lugar. Não sabia explicar o que era, mas sabia que deveria estar ali. Elias, ainda cético, caminhava na direção oposta, pensando sobre tudo o que acontecera. Suas dúvidas estavam crescendo, mas também a sensação de que Deus estava lhe chamando de uma maneira única e inexplicável. Ele sentia o peso do passado em seus ombros, o lamento pela morte de seu filho, mas também começava a perceber que talvez estivesse sendo chamado para algo maior, algo que só poderia ser revelado através da fé inabalável. No entanto, o que mais perturbava Elias era a conexão crescente entre Samuel e Josué. A amizade deles, que antes parecia simples, estava se aprofundando de uma maneira que ele não compreendia. Samuel havia se tornado o elo entre o misterioso forasteiro e o próprio Elias. O garoto parecia ver algo que os outros não conseguiam enxergar, algo que estava além das palavras. Ele sentia em seu coração que o propósito de Josué não era apenas curar a dor de Elias, mas também mostrar a todos que Deus não se esqueceu de ninguém, que sempre há uma segunda chance, mesmo nas situações mais sombrias. Josué, por sua vez, parecia estar se preparando para algo importante. Ele passava longas horas em oração, como se buscasse a direção de Deus para a vila e seus habitantes. O que ele sabia e o que ainda estava por vir, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: a jornada de Elias, Samuel e todos os aldeões estava prestes a mudar para sempre. O vento começou a mudar. O que antes era uma brisa suave, agora parecia carregar uma tensão no ar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. A clareira, que antes era um lugar de paz,
estava agora marcada pela presença de algo divino e misterioso. Elias sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se algo o estivesse chamando para um confronto final. Ele sabia que não podia mais escapar da verdade que estava sendo revelada diante de seus olhos. Samuel, com os olhos fixos em Josué, parecia estar em outro mundo. Ele já não estava mais preocupado com o que os outros pensavam, pois agora sabia que sua missão era maior do que tudo o que poderia imaginar. Josué, em silêncio, tinha algo nos olhos, uma chama que ardia com o fogo de uma revelação ainda desconhecida. Ele não precisava de palavras. Tudo o que estava acontecendo estava além das explicações. Mas a maior batalha ainda estava por vir, e ninguém sabia disso. Elias sentia uma batalha interna mais forte do que qualquer outra coisa que já havia enfrentado. Ele estava dividido. A dor pela perda de seu filho ainda era um peso esmagador, e suas dúvidas sobre a fé se espalhavam como uma sombra. Ele queria acreditar, mas não sabia se conseguia confiar em algo que parecia tão distante de sua realidade. Enquanto isso, Josué e Samuel estavam em uma jornada de cura, e o tempo parecia se acelerar. O que o futuro reservava para todos eles estava prestes a se revelar, e as respostas que tanto procuravam estavam dentro deles o tempo todo. Mas seria preciso mais do que coragem para encarar o que estava por vir. Precisariam de fé, e isso só Deus poderia lhes conceder. O céu acima começava a tomar uma cor laranja e dourada, como se estivesse se preparando para um espetáculo final. O som das folhas sendo movidas pela brisa parecia um sussurro do próprio universo, como se a natureza estivesse respirando junto com eles. Elias, com o coração apertado e a mente em conflito, olhou para os dois jovens que estavam ao seu lado. Josué e Samuel estavam prontos, mas ele ainda não sabia se estava. Josué se aproximou de Elias com uma determinação renovada. "Eu sei que há algo mais, algo que você precisa entender", disse ele, a voz firme e calma. Elias olhou nos olhos de Josué, buscando respostas. O tempo parecia esticar, e cada segundo que passava era um peso a mais para seu coração. "Mas o que, Josué? O que é que Deus quer de mim?" Elias perguntou, a angústia transparecendo em sua voz. Ele sentiu a raiva e a frustração borbulhando dentro de si, mas também um desejo ardente de encontrar a verdade. A cada palavra, o som das águas do riacho ao longe parecia crescer, como se a natureza estivesse respondendo à sua luta interna. Samuel, observando o sofrimento de Elias, deu um passo à frente e, com um olhar profundo e sereno, falou: "Deus já te deu tudo o que você precisa, Elias. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar." Suas palavras foram como um raio de luz no meio da escuridão. Elias, finalmente, deu o passo mais difícil de sua vida. Entregou sua dor, sua dúvida e sua raiva nas mãos de Deus. O confronto interno que ele havia travado por tanto tempo estava chegando ao fim, mas não sem antes dar lugar a um momento de decisão. Ele teria que confiar. Não havia mais tempo para hesitar. O silêncio pairava pesado, interrompido apenas pelos sons da natureza que cercavam Elias, Josué e Samuel. O riacho ainda fluía com a mesma força, mas agora parecia diferente, como se o próprio curso das águas tivesse mudado. Elias sentia o peso da responsabilidade crescendo em seus ombros, mas também uma paz estranha, como se pela primeira vez ele estivesse aceitando o que estava por vir. De repente, um barulho estridente cortou o ar, seguido por um estalo seco. A terra tremia levemente sob seus pés, como se a própria criação estivesse reagindo à decisão que estava prestes a ser tomada. A tensão no ar aumentou, e Elias percebeu que não havia mais volta. Ele precisava agir, mas a dúvida ainda o consumia. Como poderia confiar completamente em algo que ele não podia ver? Como poderia se entregar ao que não entendia? Josué,
sem hesitar, tomou a frente. Elias, o Senhor nunca falha. Ele nos guia, mesmo quando não vemos o caminho. Ele estendeu a mão, um gesto simples, mas carregado de significado. O olhar de Samuel, firme e confiante, reforçou as palavras de Josué. Elias viu a fé neles, mas também viu algo mais, uma esperança que ele ainda não tinha encontrado em si mesmo. Com o coração acelerado, ele respirou fundo, fechou os olhos e, com uma sensação de rendição, finalmente disse: "Estou pronto, eu confio." Ao dizer essas palavras, uma onda de serenidade o envolveu. As dúvidas começaram a se dissipar, como neblina sendo dissipada pelo calor do sol da manhã. A decisão estava tomada. O maior passo da sua vida estava prestes a ser dado. O cenário diante de Elias parecia mudar em questão de segundos. O vento agora soprou mais forte, como se todo o universo estivesse reagindo à sua decisão. Josué, com um olhar firme e confiante, fez um sinal para Samuel, que se aproximou com uma expressão de determinação. Eles sabiam que o momento crucial estava prestes a acontecer. O silêncio que antes dominava a floresta agora foi quebrado por um rugido distante, como se a própria terra estivesse clamando por justiça. A sensação de que algo grande estava prestes a se revelar tomou conta de Elias. Ele sentiu como se a alma dele estivesse sendo puxada para fora de si, em direção ao abismo que ele temia tanto. Mas, naquele instante, não havia mais espaço para hesitação. Ele já havia dado o primeiro passo, e a única direção possível era para frente. "Olha para o céu, Elias", disse Josué, com uma força quase sobrenatural na voz. Elias levantou os olhos e, pela primeira vez, viu a luz do sol rompendo as nuvens escuras, iluminando o caminho à sua frente. Era como se uma mão invisível tivesse tocado o coração de Elias, revelando a verdade que ele sempre buscou, mas nunca entendeu completamente. Samuel, com os olhos brilhando de fé, disse em voz baixa, mas clara: "O Senhor nunca se esquece, Elias. Ele está com você, sempre esteve." O vento se acalmou, o som da água do riacho voltou a ser suave e tudo ao redor parecia silenciar. A luz dourada que envolvia o trio era como um abraço divino, um sinal claro de que o caminho estava sendo iluminado, não por forças humanas, mas por algo muito maior. Elias, ainda em choque com o que acabara de vivenciar, sentou-se na grama molhada do campo, respirando profundamente, enquanto os raios dourados do sol tocavam sua pele. A luz do pôr do sol refletia nos riachos próximos, criando um espetáculo de cores que parecia mais uma pintura divina. Ele olhou para Josué e Samuel, os dois homens que, de maneira tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, lhe haviam mostrado que o caminho para o seu verdadeiro chamado sempre esteve à sua frente. Eles haviam atravessado tantas dificuldades juntos, enfrentado inseguranças e dúvidas que pareciam insuperáveis. No entanto, agora, Elias sabia que tudo o que ele havia vivido, os momentos de angústia, os questionamentos e até as tentativas frustradas de encontrar o seu propósito, tudo fazia parte de um plano maior. Ele não estava mais perdido. Ele havia encontrado sua verdadeira essência, sua missão, e isso era só o começo. Enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas, Josué se ajoelhou ao lado de Elias. "Lembre-se sempre, Elias, que o Senhor nunca esquece do seu chamado. Quando pensamos que estamos sozinhos, é exatamente quando Ele nos guia de maneira mais intensa. Ele nos chama não porque somos perfeitos, mas porque Ele sabe que, mesmo em nossas fragilidades, podemos realizar grandes coisas em seu nome." Elias não respondeu de imediato. Ele estava absorvendo cada palavra, sentindo como se aquilo penetrasse em seu ser mais profundo. Ele sentiu a presença de Deus como nunca antes. E no fundo de seu coração,
Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Foi Samuel quem, com um sorriso sereno, tomou a palavra em seguida. Eu sei que não foi fácil, mas olhe para tudo o que você superou. Não foi apenas uma questão de encontrar o caminho, mas de crescer em fé. Deus não nos abandona, Elias. Ele está conosco em cada passo, mesmo quando não conseguimos ver o que está à frente. Elias, com lágrimas nos olhos, olhou para os dois homens que haviam se tornado verdadeiros pilares em sua vida. Ele se levantou agora mais forte, mais firme e com um coração cheio de esperança. Ele sabia que sua jornada não terminava ali, mas que o Senhor o havia capacitado para os desafios que ainda estavam por vir. Era hora de seguir, de caminhar em direção ao propósito que Deus havia colocado em sua vida. Eu não posso negar, disse Elias com uma voz firme, mas cheia de emoção. O Senhor me escolheu, e agora eu sei que Ele nunca me esqueceu. Agora sei o que tenho que fazer. Os três se abraçaram, sentindo uma conexão profunda, um vínculo que só aqueles que passaram por uma verdadeira jornada espiritual poderiam compreender. A luz do sol, que agora estava quase se pondo, parecia celebrar aquele momento. As cores do céu estavam como que tingidas de ouro, refletindo a paz que agora reinava no coração de Elias. Enquanto eles se preparavam para deixar o campo, Elias olhou uma última vez para o horizonte. Ele sabia que a estrada à frente seria longa e talvez cheia de obstáculos, mas com a certeza de que Deus nunca o abandonaria, ele sentiu uma paz indescritível. Ele estava pronto para cumprir o chamado de sua vida, não importa os desafios, porque agora ele sabia que, independentemente das dificuldades, Deus estava com ele. E você já se sentiu como Elias, perdido e sem saber qual caminho seguir? Talvez esteja em um momento de incerteza, achando que Deus se esqueceu do seu chamado. Mas eu quero te lembrar, assim como aconteceu com Elias, Deus nunca esquece de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós, e o caminho pode ser árduo, mas Ele nos guia com amor e graça. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário abaixo compartilhando o que você aprendeu. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Assim você não perde mais histórias como esta que podem transformar sua vida. E não deixe de conferir nosso devocional bíblico, preparado com muito carinho para ajudar você a se aprofundar na palavra de Deus. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Lembre-se, a jornada com Deus nunca é em vão. Ele sempre tem algo grandioso esperando por você. Nos vemos no próximo vídeo.